Falando em Zé Celso, falando em cultura e arte, que é isso que o Zé Celso deixa pra gente, vamos falar um pouco da publicidade com Elis Regina, rapaz, que tá provocando o maior barulho. Vocês sabem, a Volkswagen divulgou esta semana um clipe publicitário com a presença da Maria Rita e da Elis Regina cantando juntas a música do Cantando Como Nossos Pais, do Belchior, né? A Elis Regina, que morreu há 41 anos e que reaparece diante de todos os brasileiros cantando, jovem, sorridente. Isso provocou uma polêmica gigantesca. Então eu queria... A gente mostrou uma imagenzinha ali, né, da Elis e da Maria Rita. E aí, tem várias coisas, Fifito, que a gente pode comentar. E eu queria a tua opinião primeiro. Essa questão do trazer e reviver Elis Regina, que é algo que muita gente tem criticado os vários aspectos e muita gente tem elogiado. Na sua opinião, essa história de trazer uma pessoa que morreu há 41 anos de volta à vida por meio de uma publicidade, o que você acha? Olha, eu acompanhei a polêmica, é muito engraçado, todo mundo tem opinião pra dar sobre o assunto, né? Eu não tive na hora, eu acho que fui uma das poucas pessoas que não foi opinar. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, na verdade. Eu acho que é incoerente com a Volkswagen, que apoiou a ditadura brasileira, fazer uma propaganda com a Elis Regina, que era uma crítica ferrenha da ditadura. Entendo essa crítica nesse ponto. Ao mesmo tempo, o mundo muda, a sociedade evolui, mesmo as empresas mudam. As empresas mudam suas missões, mudam suas crenças. Então, nesse sentido, faz sentido que a propaganda seja feita, porque quem não adoraria ver Maria Rita e Elis Regina cantando juntas? Eu não tenho problema quanto ao conceito publicitário de explorar a imagem de alguém que já morreu, por um simples fato. A gente já vê isso em shows o tempo todo, shows com hologramas. Isso. Várias pessoas já morreram, já apareceram em holograma cantando com as pessoas. Eu acho que a inteligência artificial podia ter ficado um pouquinho menos artificial da Elis Regina. Acho que ela parece meio um bonequinho. Muito boneca, né? Muito boneca. Mas fora isso, assim, não vejo o mínimo problema. Até porque foi consentido pela própria Maria Rita. Se a Maria Rita, que é filha, não achou ruim, gente, por que a gente vai achar? Eu acho que as pessoas tendem a vilanizar a publicidade por ser uma grande exploração do capitalismo e tudo mais. E de fato é. Mas ela pode proporcionar momentos interessantes pra gente. Isso vai virar um case que a gente vai lembrar sempre. Como a primeira grande publicidade de inteligência artificial do país, assim. Tem uma coisa que se fala que é a seguinte: a música não é uma música alegre. Ela sempre foi cantada pela Elis Regina, interpretada pela Elis Regina, de uma forma muito séria. E o próprio Belchior, em entrevistas na época, falava que é uma música ácida, ele usava esse termo, e uma música que se transformou, por ter um tom de protesto, ela se transformou numa espécie de hino, que era cantada na época, né? Pelos jovens, pelos estudantes, por uma parcela engajada da população, como sendo uma música que representava um grito, né, de liberdade. É exatamente isso. Ao mesmo tempo, não dá pra condenar que ela tá sorrindo, porque ela tá cantando com a filha. Pra mim é muito momento de reunião, de família ali. E o João Mariano, se eu não me engano, ou o Pedro Mariano, eu não lembro qual dos dois, eles estão pensando em fazer um show da Elis Regina com holograma. Então, assim, não é um conceito totalmente fora do plausível ou do esperado hoje em dia. A gente já viu o Michael Jackson como holograma, a gente já viu tantas outras pessoas. Eu acho que é um caminho sem volta a inteligência artificial. O meu medo da inteligência artificial é não haver mais emprego pra todo mundo. Não, imagina, ChatGPT já pode escrever as reportagens pra todo mundo, já pode fazer as entrevistas pra todo mundo, aí vão ficar aqui 2 avatares, eu e você. A gente tá em casa vendo nossos avatares aqui sendo falados por ChatGPT, porque já consegue imitar a nossa cara, a nossa voz e tudo mais. Daqui a pouco não tem mais emprego pra ninguém, porque a inteligência artificial vai estar vivendo por nós. Vamos ver um vídeo que está circulando esses dias, né, nos últimos 2 dias, nas redes sociais, que é uma entrevista, é o áudio de uma entrevista concedida pela Elis Regina, que ela fala das relações com o poder, né? Sim. E que muita gente tem lembrado dessa entrevista para dizer, em hipótese alguma, ela faria publicidade para a Volkswagen, né? Vamos rodar. Eu vou cantar numa fábrica dia 1º de maio. Mário Lago já colou essa fábrica.
Vou levar o Saudade do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem operário que consiga chegar, porque o operário não tem carro para ir Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra. Eu não vou a show apresentado pro patrão. Não tá na hora de abrir porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas, porra, vamos dar César o que é de César, caralho. Que puta confusão é essa? Cadê a Joana Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Aguinaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabeto se dá o luxo de só aplaudir nego que foi à universidade? Vão pra puta que os pariu, porra! Que é isso? O que é isso, caceta? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro, porra. Por isso que eu não tô no show do dia 1º de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu tô falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no cu, porra. No meu não vão botar mais. Porque não tem cantor que tenha feito universidade. Não tem músico que tenha tido dinheiro para frequentar a escola de música. Não tem. Sabe? E a rapaziadinha dos canudinhos de papel na mão tomou conta do pedaço, só eles é que sabem. Vão se fuder, porra. Qual é? Mimim? Não. Eu tô, ó, com os 3 olhos abertos. Esses 2 mais aquele ali. Eu tô de saco cheio de tomar no cu. Não aguento mais. Maravilhosa. É, Elis Regina sendo Elis Regina. Maravilhosa, mas eu fiquei Despejou curioso. todos os palavrões que ela conhecia. Todos. Né? Eu adorei o terceiro olho. Mas eu tô curioso pra saber quem é filho de almirante, gente. Aquele que já pega fofoca pela coisa. Que ela fala assim, você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Quem era filho de almirante? Quem é filho de almirante? Eu não sou filho de Fiquei almirante. curioso, fiquei curioso. O João Marcelo, você lembrou do João Marcelo? Ele deu uma entrevista falando assim, olha, se a gente começar a olhar o passado de todas as empresas e de todas as pessoas, de todas as entidades, talvez fique difícil de viver. Exato. Porque todo mundo tem o seu problema, todo mundo teve o seu. Ele falou assim, é verdade que a Volkswagen foi acusada de entregar para a ditadura operários, contar detalhes dos pensamentos de operários Sim. que foram presos. Depois ela fez um acordo com o Ministério Público, pagou uma multa de milhões para zerar esse passivo. Mas ele falou assim, os microfones que eu uso são alemães. Então aí eu não vou poder mais usar meus microfones alemães. O gás que a gente usa em casa provavelmente é da empresa que pertenceu ao cidadão Boylensen, ao Henry Boylensen, que era um dos maiores colaboradores da ditadura, a ponto de desenvolver um instrumento de tortura chamado pianola para ser usado pela ditadura. Ele assistia às sessões de tortura. E muito provavelmente o gás de cozinha que a gente usa é da empresa que pertencia a esse entusiasta da tortura. Então, não tô aqui passando pano, tá, gente? Pelo amor de Deus, as empresas têm que ser responsabilizadas, mas de fato existe um ponto nisso. O tempo passou e muita gente que colaborou com o regime militar, com a ditadura militar, ainda tá... Essas empresas ainda estão firmes e fortes por aí. E não por acaso a gente ainda tem tanta rua homenageando torturador, gente. É. Nem as ruas foram mudadas, quiçá as empresas. É. Algumas pessoas tiveram uma reação. Eu, particularmente, como um fã de Elis Regina, no primeiro momento eu fiquei assim, extasiado em ver a imagem e ver ela cantando aquela música que é tão importante na história da música brasileira e também para a história da música de Elis Regina, principalmente de Belchior. Sim. Foi o primeiro grande sucesso de Belchior na voz, né, na interpretação de uma grande artista brasileira. Mas depois eu fiquei parado pensando assim, falei, caramba, eu não tinha visto nenhuma declaração dos filhos, né? E depois eu fui ver do João Marcelo. O Pedro não falou nada e nem a Maria Rita. Soube-se que a Maria Rita ficou muito emocionada quando viu o filme, o João Marcelo também, e ele disse que os 3 filhos autorizaram o uso da imagem, eles são os detentores dos direitos, né? E eles autorizaram porque eles acham que com isso eles estariam prestando um serviço à música e aos jovens que não conheceram Elis Regina. Sim. Nesse aspecto eles estão cheios de razão. Super, imagina, Né? não tem uma pessoa que não tenha ouvido falar em Elis Regina essa semana. Quem tem rede social viu. Todo mundo tinha uma opinião para dar sobre o assunto, assim, virou um grandíssimo debate. E um debate que, como todo debate no Twitter, não chega a conclusão nenhuma! Mas é. Pois é. Olha, e tem as pessoas comentando, né? Elis Regina morreu quando a Maria Rita tinha 4 anos. Eu fico pensando
como ela recebeu a proposta do comercial do tipo, dane-se o contexto histórico, eu quero me ver cantando com a minha mãe. Tem isso mesmo. É isso. Acho maravilhoso. Tem isso, né? A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. A propaganda da Volks tem alguns erros históricos que não podemos deixar passar. Elis Regina fazia shows para arrecadar dinheiro para as greves dos funcionários da Volkswagen. É aquela linha de pensamento que acha que, em função do passado, as empresas têm que ser sempre lembradas do que fizeram. Eu sei o que você fez no verão passado. E é importante a gente saber, mas, de novo, a vida não é uma nota só. Tudo muda. Tudo As muda. pessoas mudam, a sociedade muda. Exato. Tudo muda. E olha que eu não sou o maior defensor de empresa, hein? Olha só. Não é arte, né? E aqui o Rafael Machado fala, para mim é apenas uma forma de tecnonecromancia. Nossa, gente. E passa uma sensação esquisita de experiências sobrenaturais. Ponto. Tá, anotado. Tá anotado, registrado. Anotado, mas, gente, eu não sei, eu acho que a gente anda perdendo a sensibilidade um pouco. E eu sei, é demais esperar sensibilidade de uma propaganda, né, gente? Não é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, mas eu acho que a gente já tá acostumado a problematizar tudo no Twitter, que a gente esquece do aspecto emocional das coisas, sabe? A gente esquece de colocar as coisas em perspectiva. E dá pra colocar as coisas em perspectiva. Isso dá super pra colocar em perspectiva. A Volkswagen não é a mesma empresa de 1964. A Maria Rita não é a mesma pessoa do ano passado. As pessoas mudam, as empresas mudam, os contextos históricos e políticos mudam. E se as empresas assumem posturas de que erraram e se fazem acordos com a justiça, com entidades, com instituições, cumprem o acordo. Se as coisas foram zeradas, foram zeradas. Foram né? zeradas, é como exatamente. se você pegasse um cara que cometeu um crime, aí ele puxou 15 anos de cadeia e ele jamais poderá ser ressocializado porque ele cometeu. Ele vai a vida inteira, chegar aos 89 anos, sendo lembrado do crime que ele cometeu quando tinha 18. Não, é difícil, né? É demais. É difícil. Agora, cara, o futuro da inteligência artificial, isso aí trouxe pra gente uma interrogação gigantesca. Horário político, imagina. Imagina. Durante campanhas de eleição, o que vai ter de vídeo de candidato falando coisas que nunca falou na vida e gente acreditando na mentira. Defendendo. Outro dia eu vi um do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Eu Você vi. viu? Que sensacional. Eu vi também. Gente, a gente vai entrar num caos. Sério, eu tenho muito medo do que vai ser o mundo. Porque a gente tem que se reinventar constantemente na vida. Mas não tem reinvenção que acompanhe a velocidade da tecnologia a partir de agora, assim. Tenho muito medo do que vai ser de mim, de você, do mundo todo, assim. Porque é um mundo cada vez mais automatizado. Não no sentido de revolução industrial, mas automatizado tecnologicamente mesmo, assim. Até o pensamento tá automatizado, tá definido. Até a criatividade tá automatizada, como se a gente vê no ChatGPT. O que vai ser dos humanos, assim? É muito doido entrar com esse questionamento tão 2001, onde saiu no espaço, mas é muito isso, tipo... O que será dos humanos? Pois é, e a gente vai passar a ter metade do tempo olhando as publicações que a gente recebe, metade do tempo negando que sejam verdadeiras, metade daquilo que a gente viu. É isso mesmo. É exatamente isso. É muito louco isso. É muito... E cada vez mais conectados. O jornalismo, então, é mais grave, porque o jornalismo tem a obrigação de desmentir aquilo que não é fato. Tem um amigo meu que trabalha no portal de uma emissora que falou que já estavam tentando usar o ChatGPT para escrever matéria. É mesmo? Aí eu já acho o fim do mundo, assim. Aí vamos acabar com a apuração clássica, vamos acabar com tudo. Acho gravíssimo. É perigoso, perigosíssimo, gravíssimo. Que leva a uma interrogação sobre o que vai ser da profissão. Mas e quanto à lisura da informação também. Nesse aspecto, eu já vivi muito no jornalismo, eu continuo sendo romântico, sonhando, torcendo, talvez rezando, para que a gente consiga continuar no rumo na busca da informação com qualidade, sabe? Porque ainda tem uma parcela da população que reconhece a importância desse trabalho. Sim. Né? Não, e sem o jornalismo não há vida, eu costumo dizer isso. Porque a gente não sobrevive sem o jornalismo. Porque quando acontece uma grande epidemia, é o jornalismo que vai contar para todo mundo em larga escala
como lidar com essa epidemia. Na pandemia, tivemos um papel fundamental, embora muita gente não acreditasse no que estava se falando, mas na conscientização sobre vacinas, datas de vacinas e tudo mais. Quando acontece um problema de ordem mundial, a gente tem uma grande perda, é o jornalismo que informa a gente. É o jornalismo que deixa a gente ciente de como se sobrevive no mundo hoje. E nesses momentos, aumenta a audiência na televisão, no rádio, das plataformas, porque todo mundo quer se informar. Sim. Né? O jornalismo em tempo real é o grande diferencial hoje em dia, eu acho. De qualquer outra plataforma. Tanto que mesmo que se vá pro Twitter, vai estar com a televisão ligada para se ver a cobertura em tempo real. Isso é um pouco... É uma cobertura péssima, na verdade, mas tem um pouco a ver com a cobertura da morte da Marília Mendonça. Tava todo mundo nas redes sociais tentando se informar, mas ao mesmo tempo com a TV ligada, porque tava tendo um resgate, muitas aspas, sendo mostrado ao vivo pela televisão. Uhum. E já existem estudos mostrando que uma parte considerável daquilo que é publicado nas redes sociais, na verdade, é retirado das informações publicadas na imprensa pelo jornalismo tradicional. Sério, exatamente. Né? Não, esses os grandes perfis, jornais, os grandes sites. Perfis de fofoca, Choquei, esses grandes fóruns, eles basicamente são um compilado de notícias feitas por jornalistas. Por que os jornalistas não viralizam tanto quanto eles? Aí é uma outra questão. Aí deve ser uma questão de linguagem, de abordagem, ou de comportamento nas redes sociais. Porque a gente, no jornalismo, ainda se apreende em rigores, assim. Já se prende em alguns rigores formais. Alguns formalismos. Mas esses portais, esses perfis de fofoca só existem graças ao jornalismo. Isso não é... Isso é inegável.